paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, quem vos cumprimenta é seu irmão Guilherme Sabino. Quero estar gravando esse áudio aí para estarmos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E estar falando hoje sobre o tema Quero Casar. Então, antes de estarmos falando sobre isso, quero estar lendo essa palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, em nome do Senhor Jesus, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Só até aqui, porque a palavra de Deus, ela fala sobre o tempo e depois ela dá detalhe desse tempo, exemplos, sobre o tempo. E, irmãos, aos novos convertidos, sobre o tema Quero Casar, é um tema onde muitos crentes, na verdade, muitos cristãos, assim que logo se converte também, já desperta com esse desejo no coração. Mas a Bíblia está dizendo que tudo tem o seu tempo. E aos novos convertidos nós aconselhamos que o tempo do Senhor Deus na sua vida agora, neste momento, não é se preocupar agora com uma esposa. Você pode se preocupar em orar por uma, para que lá na frente, no tempo certo do Senhor, Ele te prepare. Mas o tempo de um novo convertido, de um servo de Deus, que desceu as águas, está buscando o batismo com o Espírito Santo, já foi batizado com o Espírito Santo, O tempo que o Senhor Deus, que você tem que viver, e que Deus tem para você, é o seu tempo de crescimento espiritual. Como diz a Bíblia, que tudo tem o seu tempo. E é o tempo que os novos convertidos vivem, é o tempo do crescimento espiritual. Foque em crescer em oração, investir em leitura da Bíblia, investir em jejum, investir em tudo que vai trazer o crescimento espiritual para a tua alma, conforme Deus Ele diz na sua palavra, na sua sã doutrina, Procurar o crescimento espiritual. Você acabou de descer as águas, Assumiu a sua fé diante do povo, diante da igreja, como testemunha no batismo. Assumiu, Está buscando o batismo com o Espírito Santo. Esse é o tempo para quem ainda não é batizado com o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo até que consiga, até que Deus Ele te segue. E para aqueles que já conseguiram, o tempo do crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que nós temos que lutar para esse crescimento espiritual. Esse é o tempo do novo convertido. O tempo de que Deus Ele tem muito para te revelar. Você já sabe qual é o chamado que Deus tem na sua vida? Você já sabe qual é o dom que Deus quer te usar, vai te dar? Você ainda não sabe. Então, quando eu digo crescimento espiritual, é justamente esse. De você se preocupar nas orações, em consagração, em jejum, para que você receba a unção de Deus. Recebendo a unção de Deus, você vai se preocupar em se envolver na obra do Senhor, saber qual é o seu dom que Deus quer te dar, os dons a qual Ele quer te dar. Pois a própria Bíblia diz mesmo, que
Buscai o dom de Deus com zelo, principalmente de profecia. Então, o tempo agora é o crescimento espiritual, as ferramentas que Deus vai te fornecer para as batalhas, para as lutas e as pelejas, para que o nome dele seja glorificado. Então vem esse crescimento espiritual. Você entrou, você vai ter que se preocupar agora em andar em santidade, se aperfeiçoar no caminho do Senhor. Feito isso, você vai se preocupar em saber buscar os dons de Deus na sua vida, né? Buscar qual é o dom que Deus vai te usar, ou quais os dons que Deus vai te usar. Depois descobrir qual é o chamado a qual Deus tem para a sua vida, se é pastoral, se é missionário, e outros chamados a qual Deus tem, né, na igreja do Senhor Deus, para a glória de Deus. A unção que Deus vai te dar essa responsabilidade sobre a sua vida, né, em nome do Senhor Jesus. Então essa é a preocupação do novo convertido, a preocupação de saber mais sobre Deus, procurar mais sobre Deus. Depois de conseguir essas coisas, a preocupação é de ser usado por Deus o vaso, de colocar em prática os dons, as ferramentas que Deus te forneceu, de ganhar mais almas, de ajudar com que as almas cheguem diante de Jesus, de ser um ganhador de alma, de ser um evangelista que leva a palavra de Deus, né, nas praças, nas ruas, no ônibus, na casa, no lar. A preocupação de se amadurecer para levar a palavra de Deus. E levando a palavra de Deus, aí sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, tendo o crescimento espiritual que chega nessa fase, sabendo qual é o seu chamado, sabendo os dons que Deus vai te dar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Recebendo alguns dons da parte de Deus já, servindo a Deus, né? Ajudando no ministério, ajudando na obra do Senhor Deus, ganhando almas, né? E fazendo essas almas, né, terem o crescimento, conciliando, né? Tudo isso, irmãos. Aí chegará o tempo que podemos dizer assim, que você já pode começar a querer, né, a pensar em casar-se. Esse é o tempo que o novo convertido tem que viver. Vivendo tudo isso, olha que interessante, o Senhor Deus, você já pode, se depois você ainda permanecer esse sentimento no seu coração, porque a Bíblia diz que tem aqueles que preferem ficar só, né? Então, aos que querem casar-se, né, nós deixamos claro que não existe a questão de namoro. Não existe namoro, né, na Bíblia. Existe noivado e casamento. Então, antes eu não sabia que não existia, né? Mas, irmãos, existem alguns princípios que são muito fortes, também são da Bíblia, né? Para que a pessoa, quando chegar nesse tempo, que é o tempo agora de procurar alguém, né? Estar uma pessoa estabilizada, já toda crescida espiritualmente, né? Uma pessoa que sabe o que quer, que já serve ao Senhor Deus, que está firme no caminho do Senhor Deus, ali já pode partir para esse desejo se ainda permanecer, né? Então, os que querem, observa, né? Começa primeiramente a orar, pedindo para Deus direcionar, dar uma direção, o que deve fazer, do que quer, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, do que Deus ele quer fazer na sua vida, a pessoa certa, né? A pessoa escolhida. E você vai começar a orar e observar. Observa alguns princípios que vamos passar agora. Observa como que é a pessoa. Se a pessoa, irmãos, é uma mulher, uma pessoa, um homem, a pessoa ela é uma pessoa de oração. Porque a Bíblia diz que primeiramente tem que ser uma pessoa de igreja só pode casar-se com uma pessoa da igreja. Você não pode sair lá fora procurando uma esposa ou um esposo no mundo. Claro que não. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Então você tem que procurar primeiramente na igreja, né? Aonde você está, na sã doutrina, uma pessoa que vive essa doutrina. Se essa pessoa ela é de oração mesmo, né? Se essa pessoa ela tem o coração convertido, porque às vezes está na igreja e ainda não é convertido. Isso é verdade. Uma pessoa com o coração convertido, né? Uma pessoa que serve ao Senhor Deus de coração, corpo, alma e espírito, que é firme nessa doutrina, que sabe o que quer, né? Uma pessoa que não tem medo de dizer o que é, que não se esconde. Uma pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, firme nos caminhos do Senhor, né? Como diz a palavra de Deus, firme mesmo no caminho do Senhor Deus. Você foca nessa pessoa. Então,
A partir daí você vai observar como que é essa pessoa, porque se ela está na igreja, parece ser um crente, mas na vida, o dia a dia, observa como que o homem ou essa mulher ou esse homem, ele trata os pais. Isso é muito fundamental. Por quê? Porque é a segunda opção, né? Segundo conselho, que é como que eles tratam os pais, ele ou ela, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, trata o pai. Porque se xinga o pai, se levanta a mão para o pai ou para a mãe, também vai fazer isso com a própria esposa. Não adianta. Se não respeita nem os pais, né? Vai respeitar o esposo ou a esposa? Claro que não. Porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Glória a Deus. E assim, irmãos, tendo isso em mente, você vai observar também o terceiro conselho, de saber como que a pessoa anda na sua casa. É organizado? Como que é o temperamento? Né? Quais os objetivos? Né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nós não vamos entrar na questão de financeiro, não, porque isso, o Senhor Deus é um Deus de bênção, um Deus que muda a situação. Mas a questão é espiritual. Trata bem os pais, é um servo de Deus, então tá bom. Então ele vai tratar bem os pais. Então, e como que ele é dentro de casa? É organizado? Se preocupa, limpa, faz isso, ajuda? Ou é uma pessoa que só fica deitado, só fica preocupado, fica pedindo as coisas muito, não tem iniciativa? E por aí vai, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Procurar observar esses pontos que são muito importantes, né, para o casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o casamento, irmãos, é uma coisa séria, né? Não existe namoro, existe noivado e existe casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no casamento, a Bíblia diz assim que uma vez casado não deve se separar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é uma coisa séria. Então, para você aí, irmãos, às vezes que está namorando ou está ficando, né, alguém que está ouvindo esse áudio, você fique sabendo que o Senhor Deus trata isso como uma prostituição. Prostituição não é só pagar para vender o corpo, é também cair em namoros e ficar com um, ficar com o outro, né? Isso não é agradável aos olhos do Senhor. Então, já tem esse também o quarto ponto, de saber se a pessoa ela é uma pessoa, né, decidida, né, na sua vida. Se ela realmente não tem ninguém, né, não é de namorar toda hora, namorar um, termina, namora outro, termina. Porque há uma probabilidade, irmãos, né, sobre casamento, de que a pessoa que ela mais termina o namoro é a pessoa que também vai mais terminar casamento. Isso é verdade, uma probabilidade, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa que toda hora, terminou com um, namora de novo, termina, namora com outro e termina, nunca passa de 1 ano, 2 anos, meses namorando, a probabilidade de ela casar e terminar é muito mais fácil. Então, irmãos, tem aí um risco também, se a pessoa é muito de ficar namorando, namoradeira. Não é do agrado do Senhor, porque primeiro não existe namoro, né? Então, já vai olhando por aí esses conselhos para a glória de Deus, porque o tempo do Senhor Deus, nesse tempo, aí você já pode começar a observar essas coisas. Seja bem assim minucioso com relação a essas coisas. A pessoa é de oração, é de consagração, gosta de participar dos cultos de doutrina, gosta de participar dos vigílias, está atenta na obra do Senhor Deus, já ajuda, evangeliza, os ajuda na obra, né? Não é reclamona, não é faltosa, não é relaxado, não é relaxada. Então, essas coisas são fundamentais para a obra do Senhor Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aí essa dica aos irmãos novos convertidos para a glória de Deus. Quando vocês chegarem nessa fase, né? Depois que você encontrar a pessoa assim, nesses padrões, que é a pessoa, né, para que você possa estar casando, né, em nome do Senhor Jesus, vocês vão para o outro passo, que é orar para que Deus venha confirmar, em nome do Senhor Jesus Cristo, se o Senhor Deus aprova. Mas para quê? Irmãos, Deus ele é o Deus que sonda o coração e o íntimo.
Vai que às vezes a pessoa está lá na igreja e você não sabe se realmente ela é uma pessoa convertida. Por mais que seja dócil, uma pessoa muito boa, aparentemente, né? Uma pessoa tranquila, calma, né? Alegre, decidida, que corre para lá e para cá, né? Trabalhadora, trabalhador. Mas Deus ele conhece o íntimo do coração. Às vezes a pessoa é uma pessoa maligna por dentro. Então, Deus ele há de confirmar e há de revelar o profundo, oculto e escondido. E ali, né, apresentando aos pastores da igreja, né, todos vão estar orando, principalmente o casal, né, os que vão estar querendo noivar. E ali o Senhor Deus vai revelar, confirmando, será feito o noivado e assim logo o casamento, quando Deus preparar em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é o conselho prático que realmente, irmãos, foi usado, né? E é usado em muitos namoros de cristãos. Infelizmente, nem todos têm esse conhecimento e pode fazer essa escolha, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas os cristãos, novos convertidos, aproveite a sua fé, né? Aproveite, suba ao monte, aproveite para orar nas vigílias, nas madrugadas, aproveite para crescer espiritualmente, ser cheio do Espírito Santo. Não para se gabar, mas para ser cheio do Espírito Santo mesmo, um instrumento nas mãos de Deus, na obra do Senhor. E então você poderá partir para essa, que é o tempo de Deus na sua vida, sobre procurar uma esposa ou um esposo para a glória de Deus. Esses são os conselhos práticos, né? O princípio de casamento, né? Para a glória de Deus, o princípio do noivado. Porque realmente, irmãos, para que Deus possa estar abençoando, né, os casamentos, as pessoas, né? Não se deem, né? Fique padecendo na hora, né? Mas que glorifique a Deus de coração, corpo, alma e espírito também no casamento, né? Ali, quando vocês casarem, a obra que faziam vai se deslanchar mais ainda, né? Vai ser usado os dois nos dons, os dois na obra do Senhor e assim todos juntos no pensamento para a glória de Deus, para que a obra venha crescer e as promessas de Deus venham se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o conselho para os novos convertidos neste momento. Deus abençoe.